Senhoras e senhores, boa tarde. Vocês estão ouvindo bem? Fazem um sinalzinho. Boa tarde, estou. Tudo certo? Então, Tudo vamos certo. dar início ao nosso evento de instalação. Estamos dando início, então, à nossa solenidade de instalação da Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação no município de Porto Alegre, de minha autoria, vereadora psicóloga Tanise Sabino. Pedimos desde já que desliguem os seus microfones do aplicativo Google Meet. Estamos vivendo esse período de pandemia do coronavírus e, por esta razão, este evento está sendo de modo virtual. Mas nosso desejo era fazer de forma presencial e eu tenho certeza que não faltarão oportunidades para estarmos todos juntos logo, logo. Quero citar aqui as pessoas, os convidados que prestigiam a nossa instalação da Frente Parlamentar. Dr. Alceu Gomes, coordenador da Saúde Mental da Prefeitura de Porto Alegre. Marisa Lobo, psicóloga e escritora. Andrea Volkmer, coordenadora do Comitê Estadual de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. Dr. Rogério Cardoso, médico psiquiatra e representante do Núcleo de Psiquiatria do Simers. A Cristina Schwartz, se sobrenome não sei se eu falei correto, Schwartz, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eliseu Choi, da Coreia do Sul, responsável interino da sede IYF do Brasil em Porto Alegre. Dr. Jefferson Bueira, diretor da região metropolitana do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. A senhora Dalva Strack, representando o Centro de Valorização da Vida, o CVV de Porto Alegre. O deputado Kennedy Nunes, do estado de Santa Catarina, também está presente. Eu vejo aqui também o Sandro Cintrão está presente. A psicóloga Nea Taui também está presente. A Mara Paiva. Quem mais está presente aqui? Deixa eu ver os bilhetinhos. Patrícia Nunes está presente. Marcelo Frites. Está presente também o Sandro Roberto de Leon. Está presente a Adair Terezinha Tramontina, que ela é vereadora do município de União da Serra. Alegria em ver aí a colega vereadora. Marco Mendonça também está presente. Adriana Maia. Deixa eu ver quem mais. Jaira de Fátima também está presente. O Rodger Cintrão. Vai me passando aqui os bilhetinhos, a Vivi vai me passando os bilhetinhos e eu vou citando aqui. Gessé Ribeiro está presente. Andréa Dávila, Joicemar Godoy. Joicemar Godoy está em viagem, mas está presente aqui também. Adriana Bovio também está presente, acho que eu já tinha dito. Grete Vieira, Mariane Viana, Florentino Correia está presente. Linda Medeiros. A Marlise Fraga, da Divisão de Políticas Transversais, Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, também está presente. E eu acho que, no momento, são esses os nomes. Está sendo transmitido pelo Face, aqui o pessoal está me dizendo que nós conseguimos, nesta instalação, ser transmitido pelo Face. Na outra instalação da frente não foi possível, mas agora está sendo transmitido pelo meu Facebook, que é Tanise Sabino. Tanise Sabino, só procurar lá, está sendo transmitido. Caso eu não tenha citado algum nome, por favor, passe ali no chat o nome completo e a instituição que está representando, que eu já cito aqui, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa reunião. Eu quero dizer para vocês que, como proponente da Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação, e como presidente
desta frente aqui na Câmara de Vereadores, eu gostaria de agradecer a presença de todos e falar sobre a importância deste tema, desta frente, que tem como objetivo, então, informar a comunidade porto-alegrense sobre os fatores de risco e proteção em relação a estes fenômenos. E também desmistificar, né, mitos em relação a essa problemática. E orientações sobre como proceder em tais casos e como prevenir e sugestões de políticas públicas. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma fala inicial, né, um pronunciamento inicial, demonstrando a importância deste tema, e após teremos, na sequência, algumas falas. E no final, a gente abre para quem também quiser deixar uma palavra de saudação, ok? Então, assim, continuando, né, eu quero inicialmente registrar a alegria de estarmos neste evento de instalação desta frente parlamentar. Destaco que já instalamos outra frente parlamentar de promoção à saúde mental, que foi há uns 20 dias atrás. E hoje estamos instalando, então, a frente parlamentar de prevenção ao suicídio e automutilação. Falar sobre automutilação e suicídio nem sempre é fácil. Enquanto psicóloga, me sinto no dever, então, no dever de levantar essa bandeira em favor da vida, principalmente quando nos deparamos com estatísticas tão sérias sobre o sofrimento e o adoecimento emocional da nossa população. Um famoso escritor disse que a sociedade está adoecendo rápido e coletivamente. Nunca essa frase foi tão verdadeira. E creio que nossos estilos de vida contribuem significativamente para isso. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais deprimidas, mais estressadas, menos tolerantes, sem tempo, sem paciência e correndo contra o relógio. O suicídio é um problema sério de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Cerca de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos psiquiátricos. Uma em cada 4 famílias tem pelo menos um membro da sua família com algum problema de doença mental. E 11 milhões e meio de brasileiros sofrem com a depressão. E eu entendo que o suicídio é um sintoma de gravidade de alguma doença. E conforme pesquisas, em torno de 90% a 97% dos casos do suicídio está relacionado com algum transtorno mental, como a depressão, o transtorno do humor, a dependência química, transtorno de personalidade borderline e entre outros. A automutilação, que é um fenômeno dos últimos anos, também terá um olhar nesta frente, onde estamos pensando sobre estes fenômenos, e pensando em estratégias de prevenção e enfrentamento. Eu quero compartilhar com o grupo que há anos nós estamos trabalhando esse tema aqui em Porto Alegre e no interior do nosso estado, o tema da valorização da vida. Nós instituímos em Porto Alegre uma campanha chamada Vamos Lutar contra o Suicídio, a Automutilação e a Violência contra as Mulheres. Essa campanha surgiu quando o meu esposo, o deputado Elisandro Sabino, esteve em Brasília, num seminário promovido pela UNALI. A UNALI é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, promovido na época pelo então presidente, deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, que hoje está conosco prestigiando esse evento. E nesse seminário, que estava presente, inclusive, a ministra Damares, foi discutido a questão da automutilação e suicídio. Após este evento, o deputado Sabino e eu, nós promovemos, então, um seminário em setembro de 2019, aqui em Porto Alegre, através da Frente Parlamentar Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, sobre este mesmo tema,
a automutilação e suicídio em crianças e adolescentes. E este evento foi na sede da OAB, aqui em Porto Alegre. De lá para cá, nós estamos, então, trabalhando a campanha da valorização da vida, com este slogan, que inclusive eu estou usando essa camiseta, que eu vou mostrar aqui para vocês, que está escrito, ó, vamos lutar contra o suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Essa é uma camiseta que nós usamos aqui em Porto Alegre, que a nossa equipe tem, né, que é a nossa campanha que a gente vem trabalhando há algum tempo aqui em Porto Alegre. Essa campanha, então, ela tem dois pilares. O primeiro é a distribuição de material gráfico através de folder informativo, que geralmente nós entregamos em diversos bairros de Porto Alegre, ruas e praças. E o segundo pilar é a realização de palestras em escolas, igrejas e faculdades. Antes dessa pandemia, a gente realizava diversas palestras em escolas de ensino médio, faculdades e igrejas. Hoje o trabalho continua, só que de modo virtual. Eu quero salientar também que, a partir desta campanha de valorização da vida, eu descobri a minha missão de vida, algo bem pessoal, que é levar informação e entendimento com compaixão, né, com empatia para os que mais precisam. Então, eu quero dizer que eu estou muito satisfeita de estar hoje na Câmara de Vereadores, iniciando este debate sobre a prevenção do suicídio e a automutilação, que são temas extremamente importantes e muitas vezes permeados com mitos e preconceitos. Tem pessoas ainda que pensam que se falar sobre suicídio pode incentivar as pessoas a pensarem ou até realizarem o suicídio. O que se percebe, sim, que é importante falar sobre a prevenção do suicídio. Estima-se que 90% dos suicídios poderiam ter sido prevenidos e evitados. Mas também, não falar sobre suicídio pode ter um efeito tão devastador quanto falar da maneira incorreta. É preciso, sim, falar sobre esse tema, mas da forma correta, sem sensacionalismo ou romantismo. Como vereadora, eu quero que a pauta da prevenção do suicídio seja tratada o ano inteiro, e não só no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, né, que é o mês da prevenção ao suicídio. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre precisa ampliar o debate sobre a saúde mental, precisamos pensar em políticas públicas voltadas para esta área, ampliar o debate sobre a saúde emocional é essencial, precisamos de uma cidade mais saudável. A frente parlamentar que hoje estamos instalando terá como objetivo, então, discutir, debater com os colegas vereadores, órgãos públicos, sociedade civil e outros grupos de interesse sobre como podemos auxiliar na prevenção do suicídio e automutilação em Porto Alegre. Estamos diante de incertezas, e essas incertezas têm consequências e implicações diretas no nosso dia a dia. Esta frente parlamentar que hoje estamos instalando será um instrumento extremamente necessário para debater e implementar políticas públicas de saúde mental em conjunto com a sociedade civil e pensar em estratégias e encaminhamentos. Hoje é um ato de instalação. Após o dia de hoje, estaremos marcando reuniões presenciais ou online para juntos fazermos um planejamento das ações desta frente. Podemos fazer cartilhas informativas, palestras, reuniões com o prefeito de Porto Alegre, reuniões com o secretário da Saúde para encaminhar pautas de interesse da nossa frente parlamentar. Enfim, para encerrar essa parte inicial aqui da minha fala e passar a palavra para os outros convidados, eu quero salientar que, como muitos me conhecem, uma das minhas características é o planejamento. E eu quero ouvir as sugestões de cada um de vocês. Vou estar marcando reuniões com cada um de modo virtual, ou presencial, ou individual, ou em pequenos grupos, para juntos pensarmos em ações de promoção à saúde mental.
Queremos que a saúde mental, a prevenção da automutilação e do suicídio estejam na pauta e na agenda da cidade de Porto Alegre, para juntos criarmos o fortalecimento dos serviços em saúde mental. Meu muito obrigada. Então, dando continuidade, evento virtual é tudo diferente, né? Dando continuidade, então, ao nosso evento, ao nosso ato de instalação, eu quero passar a palavra. Está presente aqui, tenho recebido a notícia que está presente também o deputado estadual Elisandro Sabino, também está nos prestigiando. Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para o doutor Alceu Gomes, que é o coordenador da saúde mental da Prefeitura de Porto Alegre. É contigo, doutor Alceu. Estão todos me ouvindo? Que ele estava com problema de som antes, peço desculpas, mas que bom que eu consegui ouvir a fala da vereadora. Eu queria dar uma boa tarde como psiquiatra da Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Queria dar uma boa tarde a todas, todos presentes, deputado Sabino, vereadora, todas as demais autoridades aqui presentes. Acho que pela primeira vez a gente tem alguém do campo psi nos representando no Legislativo. E a gente vai ter muitas novidades aí pela frente. Eu conheço a vereadora Tanise, ela é uma pessoa bastante engajada. Também tem representante da vereadora Cláudia Araújo aqui. Então, todas as autoridades. O tema suicídio, como bem foi falado pela vereadora Tanise, eu sou do tempo, né? Eu já tenho uma certa idade, eu sou do tempo em que era proibido falar sobre suicídio. Mesmo durante uma consulta, mesmo durante uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, psiquiátrica, você não podia falar sobre suicídio. E nós vimos que essa estratégia antiga, como tudo evolui na ciência, não era o melhor caminho. Nós precisamos abordar o assunto com bastante seriedade, com responsabilidade, em todas as frentes, e juntar esforços de todas as frentes. Eu sempre volto a enfatizar que quando a ciência se permite... alguém deve estar apresentando algum... Não sou eu que estou apresentando nada, tá? Alguém que apresentou algo aí, mas tudo bem. Eu acho que o César está apresentando. César, fecha a tua apresentação aí. Quando a ciência se permite dialogar com a religiosidade, com Deus, a sociedade tem a ganhar muito com isso. Tá? E nós estamos, nesse momento, podendo ter, porque nós sabemos que as pessoas que têm uma religiosidade, a religiosidade, além de conter angústia existencial, que foi bem colocado pela vereadora Tanise, as pessoas que têm alguma religiosidade são pessoas que tendem a se suicidar menos. As pessoas que têm uma fé, uma crença. Então, nós partimos de um princípio muito importante, que é poder agregar todas as áreas da ciência, as áreas da espiritualidade, da religiosidade, para que a gente possa juntar esses esforços. Em relação à automutilação, também muito bem lembrado pela vereadora Tanise, nós sabemos que é um fenômeno que é a expressão final de algum problema emocional, psicológico, psiquiátrico, que antes se manifestava de um jeito e agora na nossa sociedade, sobretudo no jovem, no adolescente, tem se manifestado como uma expressão sintomática de algum fenômeno, geralmente depressivo, geralmente do campo da bipolaridade, da ansiedade, e nós temos que diferenciar muito entre os aspectos culturais que tinham entre os adolescentes que se cortavam, o fenômeno do cutting, e compartilhavam nas redes sociais esse fenômeno, daqueles que se cortam e eles mesmos relacionam que a dor emocional é tão forte que precisam produzir uma dor física para deslocar esse fenômeno da dor emocional. Não raro os adolescentes nos trazem esses relatos. Como bem colocou a vereadora, já é um projeto
de que essa notificação da automutilação, do cutting, se torne efetiva de fato, para que a gente tenha um senso real, que não fiquem essas situações pulverizadas e invisíveis. Eu não vou me estender muito, porque a vereadora colocou praticamente todos esses pontos, a importância de nós termos um trabalho continuado na prevenção do suicídio, a importância de nós termos um trabalho continuado de notificação dos casos de automutilação, para que a gente venha saber quem são esses adolescentes. A automutilação, o cutting, está sendo a expressão de que fenômeno emocional desses adolescentes, de um sofrimento psicossocial, de uma sociedade adoecida. Muitas vezes quando dou palestras em escolas que pedem para eu falar sobre os adolescentes, o título da minha palestra é Como Ser um Adolescente Normal em uma Sociedade Doente. A adolescência, por si só, já é um fenômeno extremamente angustiante, e ainda mais no momento que nós estamos vivendo e na nossa sociedade com tantas incertezas, como bem falou a vereadora. Então, mais uma vez, vereadora Tanise, muito feliz que nós temos uma psicóloga no parlamento. Longa vida para a psicologia, para o campo psi no parlamento, porque pela primeira vez nós vamos ter um campo onde a gente possa ter esse diálogo, onde a gente possa ter esse espaço, onde a população possa ser escutada também nas suas demandas. Mais uma vez, meus parabéns em nome da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, como psiquiatra da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, meus parabéns pela iniciativa e vamos dar continuidade. Muito obrigado. Muito bem, doutora Alceu, parabéns pela tua fala, pelo teu pronunciamento. E quero passar aqui também de imediato para dar uma palavra de saudação ao deputado estadual Elisandro Sabino. Obrigado, vereadora psicóloga Tanise. Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, parei no local aqui para pegar uma Wi-Fi, sinal de Wi-Fi, para poder entrar e deixar a manifestação e saudar todos que estão presentes. Eu vejo aqui meu amigo Kennedy, deputado de Santa Catarina, nosso futuro senador ali em Santa Catarina, e que foi uma pessoa que ali ao fundo tem a camisa, a camiseta, somos todos contra a automutilação, suicídio, violência contra as mulheres, e nós somos os promotores também dessa campanha, a partir da campanha, Kennedy, promovida pela Unali, em que tu foste presidente, e a Tanise está vestindo a camiseta, eu também tenho a minha, né? E nós formamos aí um exército aqui no estado do Rio Grande do Sul para promover esta campanha. E agradecer aí a presença de todos e, ao mesmo tempo, Tanise, te parabenizar pela iniciativa. É um tema extremamente importante, como tu disseste na tua manifestação, no teu pronunciamento, precisa ser falado, e eu, pessoalmente, como vereador, quando fui vereador da cidade de Porto Alegre, por 2 mandatos, eu já disse em outro ato de instalação da Frente Parlamentar de Promoção da Saúde Mental, eu não recordo de nós termos projetos de leis ou, ao mesmo tempo, discussões em plenário para tratar desse tema. E agora, mais do que nunca, nós estamos aí saindo, podemos assim dizer, de uma pandemia em que as pessoas estão bastante comprometidas na sua saúde mental. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos presentes, e a minha alegria em ver tantos amigos, eu gostaria de citar a todos, mas na pessoa do meu amigo Kennedy, eu abraço a todos vocês e desejo aí uma ótima instalação desta frente parlamentar. Parabéns. Muito obrigada, deputado Sabino. Quero passar agora a palavra para a psicóloga e escritora Marisa Lobo. Contigo, Marisa. Marisa, tu tens que abrir o som ali, o microfone. Não estou conseguindo. Tá me ouvindo agora? Sim, agora deu, agora deu.
Boa tarde a todos, é um prazer imenso poder participar mais uma vez com vocês. Tanise, você assim está sendo o meu orgulho, porque eu tenho falado de você para todas as psicólogas. Se mostrem, mostrem a cara, compareçam, exercite o nosso direito de lutar pela nossa saúde mental. E eu estou muito feliz porque, mais uma vez, você aí encabeçando mais uma frente parlamentar, primeiro da saúde mental, agora essa frente do suicídio, enfim, da automutilação. São temas caríssimos, você sabe que eu sou ativista mesmo desse tema há muitos anos. Eu sou escritora, tenho 10 livros publicados de saúde mental, e dos quais alguns falando especificamente sobre suicídio. Então, quando a gente fala de suicídio, é tão importante a gente saber falar, né? Todo mundo falou que existia um tabu e antes e agora a gente pode falar. Mas eu queria só citar que esse tabu se deu, que é só uma informação boa, na década de 80. Os estudos nos Estados Unidos afirmavam que essas mortes poderiam ocorrer por imitação, por isso que era proibido falar, né? Porque eles achavam que, se você falar, alguém vai ouvir e vai imitar aquele suicídio. Pois bem, e esse trabalho reforçou a ideia de que não podemos falar sobre o assunto. Mais de 30 anos depois, a Organização Mundial de Saúde vai na direção contrária, dizendo que sim, precisamos conversar sobre o assunto. Aí os psiquiatras, que são as pessoas, para mim, eu sou psicóloga, mas a psiquiatria é a que mais vem de encontro mesmo a essa necessidade de se lutar contra o suicídio, de falar e entender o que, através do psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, que foi presidente eleito da Associação de Psiquiatria Americana da América Latina, que é a APAL, né? Ele diz assim, não é proibido falar, só não podemos falar de forma errada, ou seja, não podemos glamorizar e nem ensinar técnicas. Muitas pessoas, isso é um cuidado que a frente deve ter, e por isso treinar pessoas, porque muita gente fala sobre suicídio, palestra sobre suicídio, até pregação sobre o suicídio, mas de forma errada. Aí aciona, sim, gatilho. Então, essa é uma preocupação. Então, por isso que tem que ter uma frente, sim. Por isso que essa frente tem que trabalhar de forma casada. Por isso que nós temos que, sempre falo, rede de colaboração, rede de cuidado. A rede é importante nesse sentido. Por quê? Porque nós temos que trabalhar em colaboração com os outros e proteger essas pessoas de forma correta, científica, técnica, mas também acolhedora, amorosa. Acho que foi o doutor Alceu, que eu gosto de psiquiatra. Quando o psiquiatra começa a falar que a questão da religiosidade é importante, aí eu relaxo, porque essa é uma questão. Nós temos que respeitar a religião, a fé das pessoas, porque ela não é coadjuvante só, não. Ela é primordial na ajuda. São artigos e artigos científicos no mundo. E nós devemos essa exposição à Associação de Psiquiatria, aos psiquiatras, que respeitam a fé das pessoas, coisa que, infelizmente, não acontece na minha profissão, e eu sou prova disso, mas tudo bem. Temos que respeitar, não podemos invadir, por quê? Porque na hora do desespero, a fé é que pode segurar essas pessoas. Por outro lado, também nós temos o outro lado, né? Que é a questão de não estar se falando de suicídio dentro das igrejas, porque é um tabu muito grande, e aí muitas pessoas com transtornos mentais apelam para o suicídio porque não encontram aquele acolhimento psicológico e psiquiátrico que precisa dentro das igrejas. Então, nós temos uma tarefa muito importante, que é estabelecer esse equilíbrio, estabelecendo uma ética sem transpor a ética de cada profissão, mas estabelecer esse cuidado, esse carinho. Mas uma das coisas, quando eu falo muito em suicídio, né? Eu palestro muito, esse tema é muito importante na minha vida, na minha profissão, e eu vejo algumas coisas, como, por exemplo, a dependência química. Segundo estudos, o uso de substância química é o segundo fator que mais contribui para o suicídio, tanto por uma questão de alteração de humor devido ao uso, tanto quanto pelo uso agudo, que às vezes pode levar a uma psicose induzida. Psiquiatra aí pode falar melhor que eu desse assunto, mas estudei bastante o assunto. Nós temos que nos preocupar com isso, com a questão das drogas. Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de drogas.
Nós temos que falar dos transtornos que são detectados em suicidas, como, por exemplo, né, distúrbio de humor, a depressão. Nós sabemos que 35,8% das pessoas que tiram sua vida, elas tinham depressão. Transtornos de abuso de substância é 22,4%. Esquizofrenia, 10,6%. Distúrbios de personalidade, 11,6%. Ansiedade, 6,1%. E outros 13,5% lá, outras doenças, enfim. Nós temos que saber falar sobre, nós temos que treinar pessoas, nós temos que nos preocupar com o suicídio de contágio, porque há muitos programas de televisão, há muitas séries, muitas situações e jogos que realmente podem favorecer, sim, o suicídio, principalmente na adolescência, principalmente quem já tem uma comorbidade associada. Mas nós temos que falar também, Tanise, que pouco se fala da pós-venção. Aconteceu um suicídio e aí ninguém fala sobre isso. É importantíssimo, porque para não acionar esses gatilhos da depressão, a pós-venção, quase ninguém fala. E eu trabalho muito na questão da pós-venção e no suicídio por contágio, que pode ter também a ver com a pós-venção. Então, nós temos que debater, saber lidar com o tema sem tabu, sem gerar sofrimento, né, a toda a nossa volta. E esse trabalho de apoio, ele é muito importante porque as pessoas sofrem com luto afetado pelo suicídio. E eu tenho muitas histórias de pessoas que tentaram suicídio porque tinha alguém na família que se matou. A clareza é essa. E nós temos que se ater a tudo isso, a tudo que pode causar, desencadear, melhor dizendo, além dos transtornos mentais, desencadear um suicídio. Às vezes a pessoa nem tem transtorno mental, mas ela tem uma morte psicogênica, ela desiste de viver, e daí desistiu de viver. Então, falar sobre, prevenir, também motivar as pessoas a viver. Herói é aquele que vive, apesar de todas as dificuldades, porque viver é difícil, mas essa dificuldade pode se transformar num grande aliado, numa grande motivação para a vida. Porque tem pessoas que têm muitos problemas, uma triste história de vida, e nunca pensam em depressão, e são resilientes. E tem pessoas que têm tudo na vida e pensam em depressão porque não tem mais nada que alcançar. Então, o ser humano é complexo. Precisamos discutir isso de forma técnica, mais acolhedora, amorosa, respeitosa, respeitar tudo, todas as técnicas. Só para encerrar, eu quero dar um testemunho aqui dessa questão de paciente com suicídio, né? Eu tive muitos. Graças a Deus, por incrível que pareça, 3 tentaram, nenhum conseguiu. Então, muitos pacientes que eu tive e a gente conseguiu recuperar. Mas uma me chamou muita atenção, e aí, doutor Alceu, vamos entrar nessa questão da religião aí? A menina chega no meu consultório, 35 anos, e diz assim, eu posso falar sobre isso porque ela me permitiu poder falar quando quiser. Mas ela chega no meu consultório e diz assim, eu trato com psiquiatra e trato com psicólogo há 1 ano e meio. Se você não me der uma razão para viver agora, eu vou sair daqui e vou tirar minha vida. Eu quero morrer. Se eu não sabia, chegou num desespero tão grande, para quem sou eu na ordem do dia para essa menina jogar essa bomba em cima de mim? Me deu uma razão para viver. A razão que eu dei para viver foi perguntar da fé dela, da religião dela. Aí perguntando da fé, da religião e ganhando tempo, e ela revoltada com a religião dela. E eu entrei na religião dessa menina e salvei a vida dela. Como? Aí eu descobri que a mãe tinha morrido. 1 ano e meio a mãe tinha morrido. Eu falei, nossa, e como era tua mãe? A minha mãe era boazinha e tal, era uma pessoa maravilhosa. Eu falei, nossa, que pessoa maravilhosa tua mãe. Tua mãe tinha religião por um acaso? Olha a volta que eu dei para chegar. Onde eu quero chegar agora? Ah, minha mãe tinha não sei o quê, era da religião tal, enfim. E na sua religião, e daí você quer se matar por quê? Ah, porque eu quero encontrar com a minha mãezinha. Ah, é. Então você acredita no mundo espiritual, você acredita na tua fé, você acredita em Deus, acredito, mas eu quero morrer. Ah, tá bom, sabe onde o ponto foi? Por eu conhecer a religião da menina, que era cristã, eu perguntei, tua mãe, que faleceu, porque teve um câncer, né? Tua mãe era uma pessoa boa, tua mãe era de que religião? Ah, religião cristã. Pois bem, e para onde vão as pessoas quando morrem segundo a tua religião? Achei bem explicado isso, demanda do paciente.
segundo a tua religião. Segundo a minha religião, as pessoas boas vão para o céu. Eu falei assim, as que se matam vão para onde? Só perguntei. Só perguntei. Ela deu um grito tão grande, falou, olhou para cima, na espiritualidade dela, vamos falar assim, olhou para cima e disse, droga Deus, nem morrer eu posso. Falei para a cara dela e falei, não, vai ter que aprender a viver e deixar que a vida se encarregue. Que Deus se encarregue de levar você, não é isso? Que a sua mãe acreditava? Ela falou, e começou a chorar, teve uma crise de choro de 1 hora. Eu fiquei 1 hora com aquela menina, uma consulta de 2. E ali ela resolveu viver. A menina tinha desistido da vida. Então, assim, essas questões têm que ser levadas com respeito. E eu louvo a Deus por estar na sua frente, por conhecer você e a maioria das pessoas que estão e fazem parte desse time aí do seu estado. E quem dera você fosse uma deputada, né? E que pudesse ampliar isso para o estado, porque nós estamos precisando, amiga, tá? Queria te agradecer muito por me dar a oportunidade de ter esse prazer de saber que existe um time desse, de mais de 40 pessoas, eu estou vendo aqui, que realmente em Porto Alegre se importam. E que isso possa ser divulgado para mais cidades, que é possível, sim, um vereador fazer coisas importantes, é possível, sim, que ele possa transcender isso, exportar essas ideias. Estou falando que eu estou de olho em você e que eu já estou exportando as suas ideias, enfiando na cabeça dos outros vereadores, deputados. Pelo amor, tem lá uma Tanise, lá em Porto Alegre. Faço igual. Queria agradecer a todos, muito obrigada, desculpe aí o testemunho empolgado, mas é que realmente é um assunto muito delicado e a gente pode resolver respeitando as pessoas, respeitando a crença das pessoas e agindo com técnica, com sabedoria, com amor, no limite da ética profissional, com certeza, mas saber que a demanda do paciente é que nos interessa e quando a gente está falando de suicídio, você usa a melancia na cabeça, se precisar, para fazer o paciente ter vontade de viver. É a nossa função, é não aceitar que a pessoa queira tirar a sua vida, desista da vida. Então, não importa o problema que ela tenha, sempre há esperança, e essa esperança a gente tem que levar para ela, e esse trabalho vai levar muita esperança, porque é a prática de todo o discurso que todo mundo faz. Então, agradeço a Deus pela tua vida, tá? Muito obrigada. Encerro minha fala aqui, agradecendo a todos vocês aí, por darem esse tempo para mim aí, para poder falar, tá? Muito obrigada, querida. Muito obrigada pela tua fala, Marisa Lobo. A vontade que eu tenho é de comentar vários pontos, mas pela questão do tempo a gente vai ter que avançar. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pela tua fala. Eu quero citar também que está presente conosco aqui nesse evento a Jaira, representando a vereadora Cláudia Araújo. Está presente também o Claudionor Gomes, o Rodrigo Dornelles e a Ana Cláudia Machado. São os últimos nomes que têm chegado aqui até mim. Caso tenha mais alguém que eu não tenha mencionado, é só me passar ou no chat ou entrar em contato com a Vivian. Nesse momento, então, dando continuidade, eu quero passar a palavra para o Dr. Rogério Cardoso. Ele é médico, psiquiatra e está representando o núcleo de psiquiatria do CIMERS. É contigo, Dr. Rogério. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar dessa inauguração da Frente Parlamentar, doutora Tanise. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o doutor Bueira também vai participar, mas especialmente o doutor Fernando Machado, que é o coordenador do Núcleo de Psiquiatria do sindicato, agradece esse convite, agradece essa oportunidade de participar. Nos colocamos à disposição para trabalhar, para dialogar, para examinar as questões da pertinência da frente. Eu ouvi alguns comentários e vou me manter dentro do limite de tempo, mas queria fazer um brevíssimo comentário. Esse temor de que o suicídio
é contagioso, porque é contagioso, né? Eu já trabalhei em hospitais onde um paciente se mata e logo em seguida outro se mata também. E isso acontece nos asilos, acontece nos conventos, acontece muito nas prisões. Esse fenômeno é que fez com que a sociedade como um todo passasse a ter muito cuidado na divulgação, porque esse fenômeno foi descoberto em agosto de 1962. Os mais novos aqui não lembrarão, talvez nem saibam, mas os mais antigos, como eu, quando a Marilyn Monroe se matou nos Estados Unidos. Era uma artista famosíssima, um exemplo para todas as mulheres. Ela matou-se, se não me falha a memória, no início de agosto, sim. E nos meses seguintes, os pesquisadores identificaram uma epidemia. Suicídio é endêmico, né? Sempre tem um número que acontece em diferentes culturas. O próprio Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil com maior taxa de suicídio. Descobriram uma epidemia de suicídio nos Estados Unidos, e aí foram estudar o fenômeno e descobriram que todas aquelas mulheres que vinham angustiadas, desesperadas, sem saber o que fazer da vida, naquele momento, tendo a sua atriz preferida morrendo, tomando para si esse exemplo. Então, isso é que fez com que a sociedade em geral, inclusive as instituições médicas, passassem a tratar o suicídio com tanto pudor, com tanto cuidado, né? Porque realmente o debate da questão do suicídio tem que ser algo com a sensibilidade e com cuidado que não pode ser divulgado. A própria imprensa tem regras para divulgar o suicídio e procura não fazê-lo ou fazê-lo de uma forma muito, muito cuidadosa. Então, queria fazer esse breve comentário sobre o tema que terminou vindo à tona, né, de como falar de suicídio, e agradecer e reiterar a disponibilidade do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico para participar e cumprimentá-la por mais essa iniciativa. Muito obrigado. Palmas. Parabéns, muito obrigada pela sua fala. Também gostaria de citar outros nomes que estão aqui presentes: a Miriam Vargas, o Laurício Martins, a Adriana Bóvio, a Andréa Simone Silveira, a Débora, Flávio Santos, Jaira de Fátima Santos e a Marjorie Smith. Então, dando continuidade, quero passar a palavra nesse momento para a Andrea Volkmer, que é a coordenadora do Comitê Estadual de Promoção à Vida e Prevenção do Suicídio. Andrea Volkmer, eu vi que tu está aqui na sala. Enquanto a Andrea vai se organizando, acho que vamos passar para a próxima, depois eu posso voltar para a Andrea. Então, vamos passar nesse momento a palavra para Marlise Fraga, da Divisão de Políticas Transversais do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria Estadual da Saúde do Governo do Estado. É contigo, Marlise. Olá, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Então, tá bem. Inicialmente, gostaria de parabenizar novamente, né, a vereadora Tanise pela iniciativa. É muito importante que esse tema seja tratado de forma adequada, né, e eu acho que isso é bastante importante, assim, a Tanise, né, como psicóloga, poder trazer esse tema com todos os cuidados que ele merece, né. Andréia, infelizmente, pode ter tido algum problema, mas já gostaria de falar para vocês, né, que a Andréia
ela é do Departamento aqui de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, e junto com a saúde mental, na qual eu coordeno, né, no Estado, nós coordenamos o Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Então, posso, se a Andréa não conseguir entrar depois, já falar por nós, né, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, da importância, né, da instituição de um espaço intersetorial, né, porque a gente sabe muito bem que o suicídio ele não é um tema que deve ser tratado apenas pela área da saúde, ele deve ser um tema que deve ser tratado por todas as esferas da sociedade, e eu acho que é muito importante, né, que a gente possa ter também no legislativo, né, um espaço onde a gente consiga falar sobre isso. Nós, no Executivo, né, temos nos apropriado bastante de promover ações, e como tu disseste, né, Tanisa, a gente precisa de planejamento, de pensar em como fazer as ações ocorrerem, né. Então, o comitê, que foi formado no ano de 2016, então a gente já tem cinco anos aí de caminhada desse comitê, ele é um comitê intersetorial que tem a participação de diversos setores da Secretaria de Estado da Saúde, né, desde nós aqui da saúde mental, a vigilância das violências, né, que a Andréa representa, a atenção básica, o programa Primeira Infância Melhor, que é o PIM, as equidades, né, a população LGBT, a população dos povos indígenas, então, várias componentes dentro da Secretaria de Estado da Saúde que fazem parte, o próprio Hospital Psiquiátrico São Pedro também tem representação, né, dentre outros também setores da Secretaria da Saúde que fazem parte desse comitê. Tem também outras secretarias de Estado, né, que fazem parte, Secretaria de Segurança Pública, com muitas pessoas envolvidas, né, então, Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Civil, também temos a Polícia Federal incluída nesse nosso trabalho, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, né, o próprio IP, né, também está envolvido. A gente tem também participação das secretarias municipais de saúde, de alguma delas, então Porto Alegre está representada, hoje a representante é a Fran, né, que é da vigilância da violência do município de Porto Alegre, né, em algum momento nós tivemos também representação da saúde mental de Porto Alegre, acho que é bem importante a gente poder retomar, né, essa participação que é super importante. Universidades, né, então a gente tem representantes da URGS, da PUC, da UFSPA, né, que são universidades localizadas aqui no município de Porto Alegre, que acabaram se agregando, além do CVB, né, e outras instituições não governamentais, Ministério Público Estadual, então é um grupo muito amplo, né, que consegue fazer com que a abordagem desse tema ele seja de fato intersetorial, né. Nós na saúde, obviamente, temos aí, né, a incumbência de cuidar dessas pessoas, mas todos têm um papel na sociedade, inclusive, né, as pessoas que não estão envolvidas com essas áreas, né, os nossos cidadãos comuns, todos nós temos responsabilidades em relação a isso. O nosso comitê tem trabalhado, né, como ele é um comitê muito amplo, como vocês podem ter visto, a gente tem trabalhado em comissões temáticas, né, e eu acho que isso, pensando no planejamento de como a gente pode fazer as coisas acontecerem, a gente tem trabalhado em comissões temáticas. Uma das comissões que é bastante ativa é a comissão da criança, do adolescente e do adulto jovem, onde a gente tem uma participação bem importante da Secretaria de Educação do Estado, né? Algumas secretarias municipais de educação também participam, as universidades estão muito envolvidas nisso, porque a gente tem no adulto jovem, né, um público bastante incidente, né, das questões do suicídio, a própria autolesão, né, também é muito incidente nessa população mais jovem. Então, esse grupo, né, vem trabalhando em muitos materiais. Então, nesses últimos anos a gente lançou o Guia Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, que a gente pode depois disponibilizar os links para vocês. O guia de volta às aulas agora, na pandemia, né, foi elaborado por esse grupo. Tem também um guia de pós-venção, né, nas escolas. Então, quando acontece um suicídio numa escola, como é que essa escola tem que agir? Além de vários seminários temáticos, assim, envolvendo, então, muito a educação para esse tema, né? A gente entende que, para a gente conseguir chegar nos jovens, a gente não se aproximar do setor educação, a gente não consegue, muitas vezes, né, êxito. A gente tem também um grupo que trabalha com os profissionais de segurança, né? Então, esses profissionais de segurança que compõem o comitê, de alguma forma, se uniram em um grupo, onde a gente trabalha, né? Como vocês sabem, o profissional de segurança também é um profissional
que tem um risco aumentado, né, em relação ao suicídio, pelo acesso aos meios e tudo mais que envolve, né, os estresses da vida do profissional de segurança, e também porque muitas vezes eles são os primeiros a chegarem à cena, né, e precisam estar preparados naquele momento para os cuidados com a própria família enlutada, né, para os cuidados, muitas vezes até com a pessoa que está com uma ideação suicida, e às vezes é o profissional bombeiro, por exemplo, que chega. Então, qual é a melhor conduta, né, para o profissional? Então, esse grupo trabalha fazendo protocolos, desenvolvendo formas de melhor condução na segurança. E tem também um grupo que está trabalhando, já trabalhou com a escrita da Política Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, né, que foi aprovada, então, no ano de 2019, nós temos uma política que está aprovada dentro da Secretaria de Estado da Saúde, e que agora está trabalhando na implementação dessa política com a escrita de um plano estadual, né, de promoção da vida e prevenção do suicídio, ou seja, quais ações nós, enquanto Estado e municípios, precisam fazer para a instituição, né, das melhores formas de prevenção do suicídio. Tem também outros grupos temáticos, como população LGBT, população, né, dos povos indígenas, idosos, né, que a gente sabe que no nosso estado do Rio Grande do Sul a incidência também é muito alta. Enfim, né, eu queria dar aqui um apanhado do que a gente tem trabalhado no nosso comitê. Tem várias outras pautas importantíssimas que chegam e a gente sempre tenta, de alguma forma, acolher e buscar as melhores, né, ações, os melhores caminhos para isso. Então, assim, ter também, né, a possibilidade de ter o legislativo junto conosco, né, junto com o executivo também, para que as nossas ações consigam ter, digamos assim, um impacto maior, é muito importante. Então, para nós é sempre muito satisfatório, muito importante saber, né, que no município de Porto Alegre a gente tem alguém no legislativo que está pensando nisso. Nos colocamos aqui super à disposição, né, para conversar, para a gente poder, de alguma forma, alinhar, como no município de Porto Alegre, de repente, ter também um comitê executivo, né, para que a gente possa, então, colocar o plano de prevenção do suicídio em prática. Até o momento é isso, muito obrigada e muitos parabéns para vocês. Palmas virtuais, né? Muito obrigada, Marlise, que está participando do nosso segundo evento, né? Nossa outra frente parlamentar da promoção da saúde mental já esteve presente, essa também. Quero saudar também o Rosenilson Andrade, que acabou de entrar também na nossa reunião. E dando seguimento, neste momento, eu quero passar a palavra para a Cristina Schwartz, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia. É contigo, Cristina. Obrigada, vereadora. Boa tarde. Sim, vereadora, tu acertaste meu sobrenome. Eu sei que ele é difícil, né? É difícil de pronunciar mesmo. Em seu nome, quero saudar, né, todas as autoridades aqui presentes e saudar especialmente a iniciativa da construção desse espaço, que eu acho de fundamental importância, pela capacidade de capilarização que o tema da automutilação e do suicídio tem em relação a muitos aspectos, não só da saúde mental, mas acho que algo que a Marilise trouxe agora é muito importante, assim, da participação coletiva na construção de condições para uma vida emocionalmente possível em um mundo, como o doutor Alceu havia comentado, um mundo tão adoecedor, né? Então, eu tentarei ser bastante breve, eu gostaria de ressaltar dois aspectos, assim, né, que considero de fundamental importância em relação a esse tema, né? Pensando nessa característica multifacetada do cenário de autolesões e suicídio, né? É importante que a gente sempre considere a relação desses fenômenos com a complexidade das relações contemporâneas, das relações familiares, comunitárias, com a construção de perspectiva de futuro para os jovens, algo tão desafiador no nosso contexto social, né, com as intolerâncias e as discriminações que impactam a saúde mental, como, por exemplo, né, algo que foi trazido pela Marilise nas questões de equidade, né, questões relacionadas a discriminações por ordem de gênero, de raça, de orientação sexual, né, o meio social acaba muitas vezes imprimindo um importante papel a fazer sentirem muitas vezes insuficientes dentro de um contexto que normativa a forma como eles devem viver,
né, e alcançar muitos ideais que os interpelam, né, e muitos deles são concretos e materiais, como, por exemplo, a própria condição de pobreza que retira dos jovens muitas perspectivas por causa da bateria, então, que impacta a saúde mental, né, e a própria LGBT, que é uma das questões apontadas como um fator preponderante, né, de... Sandro, tu tá com o áudio ligado, Sandro. Sandro Roberto de Leon. Obrigada. Por isso, acho que na esteira de algo que Marilise já trouxe, assim, né, ela mencionou as questões de vigilância em saúde, e até aproveitando a sua provocação inicial, vereadora, em pensando que propostas a gente pode pensar para essa frente, né, eu entendo que o debate sobre, né, as diversidades que compõem a vida e que muitas vezes são negadas à juventude, eu acho que esse é um debate importantíssimo de ter, e que sim tem uma relação muito intensa com o contexto escolar e os outros espaços, né, de inserção da juventude, e também a importância do trabalho em rede, né, porque por meio de políticas públicas, né, eu quero ressaltar um programa, né, de vigilância em saúde que é existente desde 2006, que é a vigilância de acidentes, que envolve as 3 esferas de governo, foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2006, que trabalha com a ideia de vigilância contínua, né, realizada mediante a notificação e a investigação de violências, né, violências de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, as auto-infligidas, as interpessoais, como a violência doméstica, né, e as violências coletivas, né, e a vigilância pontual por meio de inquéritos hospitalares, né, que ocorrem por meio de auditorias, assim, a cada período, né, e os casos de autolesão e tentativa de suicídio, eles compõem o rol das situações que são de notificação compulsória pela ficha de notificações de violências que fazem parte desse programa Viva, né, e o programa, adicionalmente, o programa de vigilância da violência para parar, que, juntamente com o Viva, ele realiza o repasse sigiloso e imediato dos casos notificados aos serviços da rede de atenção primária em saúde. Então, os casos de violência, quando notificados, são informados para as unidades básicas de saúde, para que as famílias possam ser acolhidas, atendidas, né, e quando necessário, pensado dentro das políticas públicas intersetoriais, né, conselho tutelar junto com escola, com assistência social, com saúde e outros dispositivos, e na lógica da territorialização. Acho isso muito importante de ressaltar, porque precisamos fortalecer, né, os programas e as políticas existentes, e eu deixo então o convite para que esta frente possa fazer essa discussão, né, e agradeço imensamente o convite, acho que o CRP é parceiro para a gente seguir pensando todas essas questões, né, e saúdo novamente, vereadora, essa iniciativa que eu acho que é de uma importância tremenda. Muito obrigada pelo espaço também, né, e uma ótima continuidade do trabalho. Eu, infelizmente, vou ter que me retirar agora em um minutinho, então já deixo também, além do meu agradecimento, meu boa tarde a todas e todos. Obrigada. Palmas virtuais. Muito obrigada, colega psicóloga Cristina, obrigada pelas tuas palavras, e vamos continuar, então, temos mais alguns aqui para deixar a sua fala. Eu queria passar agora para o senhor Eliseu Choi. Olha só, que é da Coreia do Sul, ele é responsável interino da sede IYF do Brasil. É contigo, doutor Eliseu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu passo a saudar para todo mundo e para todas as autoridades também. Então, realmente eu sou sul-coreano, por isso eu não sei falar muito bem de uma palavra bem formal, essa parte que vocês podem entender, por favor. Então, eu estou trabalhando no ONG chamado YF Brasil. Então, esse ONG está trabalhando pelos jovens. Então, por isso nós encontramos muitos jovens e conversamos com muitos jovens também. Há uns dias atrás, né, então, um jovem que chegou e aqui no sede, então, aquele jovem pediu ajuda. Então, essa menina que pediu que o diretor, na verdade, eu
todo dia eu estou ouvindo uma voz que tem que me matar. Como que eu vou fazer? Eu não consigo aguentar aquele voz. Eu também quero ser feliz. Eu também quero viver uma vida mais feliz, mas não sei como que eu tenho que viver. Tenho que viver. Sim, na verdade, hoje em dia, né, muitos jovens estão recebendo um sofrimento por causa de um pensamento. Sim, então nós sempre damos no meu caso, né, eu dava uma palestra para os jovens, então nosso coração como se fosse um papel branco. Sim, então esse papel branco, que coisas vai desenhar, que coisas vai escrever, então nesse momento nossa vida vai realizar. Então, por isso, se nós escrevemos um pensamento negativo, nesse momento, essa pessoa vai viver uma vida mais infeliz. Mas, pelo contrário, se alguém consegue escrever uma esperança no seu coração, então, nesse momento, sim, não agora, na hora vai aparecer aquela felicidade, mas quando passa alguns tempo depois, com certeza aquela felicidade vai aparecer na sua vida. Sim, então, realmente, eu também já vivia assim, agora, eu também, quando eu era adolescente, né, eu também tinha passado aquelas dificuldades de suicídio. Então, mas, quando eu também, na verdade, eu não podia desenhar uma palavra positivo, uma esperança, uma felicidade, essas palavras não tinham relação comigo, na verdade. Mas, realmente, eu encontrei um mentor, aquele mentor que começou a escrever uma palavra que não tinha no meu coração. Isso é uma palavra de esperança, essa é um sonho. Então, por isso, agora eu estou trabalhando com os jovens também, né? Então, naquele dia, eu conversei com aquela menina também. Sim, eu passei uma mensagem de felicidade para aquela menina. A gente conversou mais ou menos uma hora aí. Quando acaba de conversar, aquele jovem falou que agora eu sou muito feliz. Agora eu não consigo ouvir mais aquele voz que para me matar. Sim, realmente hoje em dia só troca pouquinho de pensamento de jovem. Muitos jovens conseguiam sair um pensamento ruim. Hoje em dia os jovens não têm motivo para se morrer, se matar. Só surgiu um pensamento que, eu quero morrer, então, ele joga. Realmente, isso não é somente o problema do Brasil. Até o problema da Coreia também tem mesmo problema. Sim, por isso, na verdade, nossa ONG está trabalhando mais sobre nessa parte, né? Por isso, nós damos mais uma oportunidade para eles conseguirem conversar entre os jovens também, para não ficar isolar somente dentro do seu pensamento. Por isso, então, quando nós semeamos uma semente de esperança, aquele jovem muda, aquele jovem conseguia recolher uma fruta mais doce e felicidade também. Então, por isso minha apresentação é até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eliseu Choi. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o doutor Jefferson Boeira. Ele é diretor da região metropolitana do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers. Olá, boa tarde a todos. Se porventura travar, eu vou pedir para baixar a câmera, daí eu fico só no áudio, mas se tiver ouvido bem, eu falo. Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer, uma honra ter aceitado o teu convite, vereadora Tanise, poder participar novamente aqui de uma frente parlamentar de fundamental importância, qual eu valorizo muito a saúde mental, que penso que é a base das outras áreas, porque sem saúde mental você não consegue se desenvolver em quase nenhuma seara da vida. E eu quero começar a fala dizendo o seguinte, uma frase que é errada. Quem quer se matar não avisa. Essa é uma frase mentirosa. Porque quem quer se matar avisa várias vezes, pede socorro. E muitas vezes esse pedido de socorro não é claro.
e cabe a nós profissionais da área da saúde, tentarmos identificar isso, identificarmos atendimentos, identificar daquelas pessoas que cruzam em nosso caminho. E, infelizmente, o suicídio ainda é um tabu no meio profissional, é um tabu nos bancos das academias, das faculdades, dos cursos, e é um tabu nas famílias, na sociedade. A gente falar de suicídio é por vergonha, por preconceito, né? E eu abro o coração, eu tenho caso de suicídio na minha família. E é muito vergonhoso, muitas vezes, a gente trazer isso à tona no meio familiar. A gente não fala, é um assunto que não deve ser tocado. Por quê? Tem que ser tocado, tem que ser falado. Então, eu parabenizo a todos que estão aqui, e principalmente a vereadora Tanise, para trazer um tema tão delicado, mas de tão grande importância para esse debate. E ainda mais nesse momento de pós-pandemia, em que muitas pessoas acabaram sendo confinadas, não é o termo correto esse, né, mas ficando dentro de casa, ficando tolhidas do convívio familiar. Nós, seres humanos, somos animais sociais, animais que devem viver em sociedade, devem interagir. E a gente está há mais de um ano e meio, vivendo em grupos muito pequenos, de forma muito isolada. E isso adoece, as pessoas adoecem de diversas formas. E a doença psíquica, psicológica, ela está se demonstrando no seu momento mais forte, que a gente já viu. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que, da mesma forma que eu salientei que a psicologia e a psiquiatria devem andar de mãos dadas, a fé e a religiosidade, que são, ao meu ver, são coisas que podem ser ditas como distintas, porque a pessoa pode ter fé e não ser uma pessoa religiosa, ou a pessoa pode ter uma determinada religião, se nomear de uma religião, mas não ter fé. Por incrível que pareça, existe isso. Então, existe a união da fé e religião é fundamental para que a pessoa consiga ter uma solução nos seus problemas, principalmente nessa área psíquica e nesses problemas da psicologia e da psiquiatria. Eu entendo que a valorização dessa área também é importante. A quantidade de pessoas, quantidade de representantes religiosos, seja de qual religiosidade for, qual congregação for, salvam muitas vidas, salvam muitas pessoas. Porque elas se apegam em algo em que a ciência muitas vezes já abandonou. É que faz ela encontrar um rumo. E essa fé, como a Marisa colocou, né, um relato fantástico, maravilhoso, ela salvou uma pessoa. E uma responsabilidade minha fala-se logo depois também do Eliseu, né, que ele colocou uma situação que é fantástica, a missão que ele traz. A quantidade de pessoas que ele salva com a palavra, com a conversa, com o conforto, mostrando o rumo, né? Então, a fé e a religião também devem andar de mãos dadas com a psicologia e a psiquiatria. Até porque a gente está falando de uma área que não existe exames complementares. Se quer saber se a pessoa tem anemia, pede um exame de sangue. Se quer saber se a pessoa fraturou uma perna, um braço, pede um raio-x. Ou seja, a gente está numa era da tecnologia em que está muito fácil olhar para o lado e pedir vários exames, diversos exames. Na psicologia não tem exame, é conversa, olho no olho. É coração com coração. É o sentimento. É a energia que está pairando no ar. Para não me alongar, cabe a reflexão, um agradecimento. Estou à disposição, o CIMERS está à disposição, o núcleo de psiquiatria, a qual o Dr. Rogério mencionou, também está à disposição de toda a sua equipe, vereadora Tanise, e pode contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jefferson. Adorei, como sempre, palavras muito sábias. Nesse momento, então, continuando, já estamos mais para o final da nossa reunião de instalação.
Eu quero passar a palavra, então, para Dalva Strack, que está representando o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Depois a Dalva, logo em seguida, a gente vai ter o deputado Kennedy Nunes, aí a gente já vai estar encerrando. Só antes de passar para a Dalva, eu quero citar que a Cristiane Schirman está presente e o psicólogo também, Júlio César, está presente. Então, senhora Dalva, é contigo a palavra. Obrigada, boa tarde a todos. Alguns já estamos nos reencontrando aqui nesse grupo. É com muita satisfação, né? Eu, como voluntária do Centro de Valorização da Vida, nos agregarmos nesse movimento aí tão importante, né? Ouvindo tudo isso aqui, isso nos anima muito, porque, como muitos talvez não saibam, né? O CVV é uma organização não governamental que está fazendo 60 anos no ano que vem, de atuação neste assunto. Porto Alegre é o segundo posto mais antigo do Brasil, nós vamos fazer 50 anos aqui de atendimento no telefone na valorização da vida, como nós chamamos, e, consequentemente, fazendo a prevenção do suicídio. Eu queria, a minha fala também ser bem breve, para não... Né, já falaram muitas coisas importantes aí. Eu queria só apresentar um pouquinho assim, o CVV como mais aí uma ferramenta, né? O voluntariado se agregando a essas instituições governamentais, pessoal do legislativo, do executivo, que todos nós aí, nesta frente, em luta pela valorização da vida, né? Que é isso que a gente busca, né? Então, o CVV, a gente faz esse apoio emocional, por meio do atendimento que vocês já devem ter ouvido, que é o telefone 188, que é um telefone nacional, que existe desde 2015. Antes disso, era um telefone 141, que era um telefone pago, e em 2015, o CVV do Rio Grande do Sul, após aquela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, conseguiu, com o Ministério da Saúde, que fosse fornecido esse telefone esse tipo de trabalho aí que alguns conhecem já, muito por conta das campanhas do Setembro Amarelo. Então, o que a gente pode aqui nos apresentar um pouquinho? Hoje nós estamos com 120 postos de atendimento no Brasil, o CVV cresceu muito nos últimos anos, né? E nós vamos lutando para ampliar cada vez mais isso, nós precisamos não só abrir postos, mas conseguir voluntários. E os nossos voluntários fazem um curso de 6 meses para poder fazer esse trabalho no telefone, que é um trabalho de muita responsabilidade, porque somos pessoas comuns, né? Donas de casa, advogados, todos os tipos de profissões que apenas doam uma parte do seu tempo para ser aquele ombro amigo num momento que a pessoa precisa desabafar. Então, nós hoje fazemos o atendimento principalmente pelo telefone 188, que ele é um telefone totalmente gratuito. Essas ligações, elas são anônimas e sigilosas. Mesmo que o telefone da pessoa não tenha crédito, ela pode ligar para o 188 24 horas e todos os dias do ano. Natal, Ano Novo, feriado, nós não temos nenhum dia que não tenha atendimento. É 24 horas, todos os dias mesmo. Nós, há não muito tempo, implementamos também o chat, que é uma forma de atendimento muito utilizada pelos jovens. Aqui vários falaram da necessidade dos adolescentes terem um meio de falar, e eles não gostam muito de falar pelo telefone. Então, hoje nós temos voluntários atendendo no chat também, e também por e-mail. E aí muitos perguntam, mas como que vocês fazem, né, esse apoio emocional? Vocês não têm uma formação de psicólogo ou qualquer coisa assim? Mas nossa forma de atender o acolhimento é possibilitar que essa pessoa fale. Tanto que uma das frases mais conhecidas nossas é: falar é a melhor solução. Isto é uma coisa incrível, o poder que isso tem. Uma pessoa poder falar livremente com um desconhecido de forma anônima, sigilosa, sem nenhum preconceito. Nós não temos nenhuma ligação religiosa ou política, e a pessoa se sente muito à vontade de poder falar neste ambiente
confiança e seguro. Então, nós, como já falei, não somos profissionais, somos todos pessoas aí da sociedade que se dispõem a fazer um tipo de trabalho, doando uma parte do seu tempo. A gente pensa assim que nós não temos a capacidade de resolver os problemas das pessoas que nos ligam, mas nós temos a capacidade de compreender o sentimento dela frente àquele problema. Então, de uma certa forma, nós atuamos assim como um amortecimento, né? Quando a pessoa tem esse momento, muitas vezes você fica 1 hora ou 2 horas com ela no telefone e aquilo faz com que ela, né, que ela viva novamente, né? E é um trabalho de muita satisfação para nós, assim como voluntários. Nós temos também um trabalho que não é muito conhecido, nós estamos agora, por conta da pandemia, como vários aqui falaram, atividades não presenciais, temos o CVV Comunidade, que leva essa proposta de vida do CVV para fora, com palestras, com cursos, e vejo aqui que muitas pessoas atuam nisso, seria muito bom se a gente pudesse se juntar nessas iniciativas, porque nós, em separado, somos fracos, mas essa frente toda aqui trabalhando junto é um poderio. Então, nós temos esses seminários, Saber Escutar é uma Arte. Hoje, você sabe que pouco se escuta, né? Tem muitos cursos de oratória e pouco de escutatória. E é o que mais o ser humano está precisando, é ser ouvido. Queria falar um pouquinho aqui do CVV no Rio Grande do Sul. Então, falei para vocês que nós temos 120 postos no Brasil. O Rio Grande do Sul, até 2014, nós tínhamos 7 postos, hoje nós estamos com 16 postos, com aproximadamente 300 voluntários aqui no Rio Grande do Sul, e um exército de 4.000 voluntários no Brasil. E, quiçá, a gente possa, juntos aqui, fazer com que esse trabalho todo cresça, o nosso e de vocês. Né, todos juntos, seja na forma como nós pudermos nos apoiar, que a gente possa fazer crescer esse trabalho. E, como várias pessoas aqui falaram, a saúde mental hoje é um assunto muito sério, e a gente que faz esse trabalho no telefone, a gente percebe, né, a depressão, a solidão é enorme, e muito importante que a gente se una para diminuir esse sofrimento da sociedade, consequentemente melhorar a saúde mental e dessa forma estar prevenindo suicídio. Muito obrigada, Tanise. Prazer estar com vocês aqui. Estamos aí juntos para o que der e vier. Boa tarde. Parabéns. Muito obrigada, Dalva, pela fala. E vamos passar agora para o nosso querido amigo e deputado Kennedy Nunes, do estado de Santa Catarina. É um prazer te ver, deputado Kennedy, embora está com o nome de Débora aí, está aparecendo para nós o nome de Débora. Mas a alegria te ver, contigo a palavra. Tanise, muito obrigado pela participação. Eu estou usando aqui o equipamento da minha chefe de gabinete, a Débora, por isso que estou aqui no IG dela. Bom, eu quero cumprimentar aos profissionais da área de saúde que estão nos acompanhando, e fico muito feliz, Tanise, e também estava ouvindo o Sabino, meu colega deputado, de Unali, falar. E eu estava agora aqui mesmo lembrando que no dia que eu assumi a presidência da Unali, a Unali é a entidade que reúne todos os deputados do Brasil, e eu fui visitar a ministra Damares, e quando eu cheguei lá, a ministra Damares disse: Kennedy, Deus não te colocou na Unali, não me colocou aqui para alguma coisa que ele não tem um propósito. E ela me falou sobre um assunto que ela estava tratando, um suicídio de uma menina de 7 anos. Eu fiquei impactado com aquilo quando ela trouxe o problema da automutilação. São 14 milhões de crianças e adolescentes que se automutilam todos os dias. E também ela me falou da subnotificação, tanto dos casos de suicídio, violência contra as mulheres e também a automutilação. E daí ela me desafiou a gente levar esse assunto para as casas legislativas.
Eu me lembro que quando eu trouxe esse assunto para a gente fazer uma grande frente e criar o Plano Nacional de Combate ao Suicídio, Automutilação e Violência contra as Mulheres, teve participantes da diretoria da UNARI que disseram: não, nós temos que trabalhar sobre a reforma da Previdência, nós temos que trabalhar sobre tantos outros assuntos. Eu falei: não, vamos trabalhar um pouquinho para cuidar das pessoas. Por muito tempo, a gente que é mais antigo, eu estou com 51 anos, nós tínhamos a escolinha do professor Raimundo, nós tínhamos a Praça é Nossa, eram vários programas que tinham um apelo para a cultura do corpo, né? E tinha o Paulinho Cintura. O Paulinho Cintura, quem é da minha época aí lembra do Paulinho Cintura, que ele chegava e dizia: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Mas a saúde, para ele, era a saúde física. E nós nunca fomos tratados com relação ou preocupados com relação à nossa saúde mental. Eu sou jornalista, eu não sou nem psicólogo nem psiquiatra, né? Eu sou jornalista. Mas daí, o que eu percebi? Eu percebi que essa questão do psiquiatra e do psicólogo tinha um tabu muito forte. Porque, por exemplo, se você chega para qualquer um e eu digo: ô, Tanise, procura um psiquiatra, as pessoas que não têm tanto conhecimento vão dizer: eu não sou louco, para que eu vou procurar um psiquiatra? Quem disse que psiquiatra é para louco, né? Diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, então a gente tem um pouquinho também. Mas a questão é que eu vi que na igreja, eu sou evangélico, na igreja, a questão da saúde mental, tanto da ansiedade, da depressão, por muito tempo foi citado e tido como problema de falta de Deus, um problema espiritual. Era demônio e a gente tinha que orar, expulsar os demônios para a pessoa sair da depressão. E na sociedade, era a falta de um terreno para capinar, era a falta de trabalho, não ter o que fazer, mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, nós nunca tivemos uma sociedade que tinha e tem ainda, infelizmente, como um problema de saúde, a saúde mental, né? E eu comecei a fazer e ouvimos no Brasil inteiro, porque nós temos problema, por exemplo, lá na região do norte, no Amazonas, o problema que nós fomos tratados lá eram as comunidades ribeirinhas, os índios faziam um coquetel com gasolina e se enforcavam. Nós tivemos problemas diferentes tanto no sul, por exemplo, nós temos a cultura germânica que tem um problema sério na questão do suicídio. Então, e daí nós preparamos o Plano Nacional, entregamos. E já existe lei obrigando a notificação desses casos para a gente ter um pouco de assunto. Eu estava vendo hoje, Tanise, tantas pessoas, tantos profissionais, tantos colegas teus aí, trazendo isso aí, sabendo que o Sabino também levou para a Assembleia Legislativa. Eu estava me lembrando que eu fui convidado, um pouquinho antes da pandemia, foi em dezembro de 2019, eu fui falar sobre este tema em Taiwan. E estavam lá em Taiwan alguns países da Ásia. E quando eu falei sobre esse tema, eu me lembro que chegou o primeiro-ministro do Japão e disse para mim assim: como eu vou tratar esse assunto no Japão se é cultural? Quando você comete um erro muito grave, a saída é o suicídio. Então, nós passamos aí a ver questões culturais relacionadas a esse problema. E hoje eu fico muito contente porque o que nós fizemos lá em 2019, o que você está fazendo, Tanise, sobre essa frente parlamentar, todos nós aqui envolvidos nesses assuntos, é o mesmo que lá na época, lá na década de 80, começou um grupo a se reunir para ver o que iria fazer em relação à AIDS. A AIDS, que era uma doença só quem tinha relações com homossexuais prostitutos, a AIDS, que depois era só quem tinha relação sexual fora de casa, e daqui a pouco foi crescendo, alguém teve que estudar, preparar, fazer um plano, quebrar tabus, a informação, o tratamento, até chegar hoje como que nós temos a AIDS como uma doença controlada, pelo menos com muita informação. O que nós estamos fazendo hoje aqui, levar este assunto, imagina uma casa legislativa municipal de Porto Alegre levando este assunto, isso é sinal que nós precisamos quebrar alguns tabus para dizer que não.
todas essas questões da automutilação, do suicídio, da violência contra as mulheres, tem muito sim a ver com a quebra de tabus e a necessidade da gente falar. Então eu quero te parabenizar, Tanise, quero parabenizar a todos que estão envolvidos, aos setores, né? Nós temos o setor público, nós temos o setor de organizações não governamentais, como eu estava ouvindo aí o CVV é um grande parceiro nisso, e nós estamos atentos. Mais uma vez, muito obrigado por você levantar essa bandeira, que isso seja replicado, que isso seja debatido. E nós, né, eu estou aqui com a camiseta atrás, que você também tem, essa nossa camiseta, que bom que você leva isso também para o Rio Grande do Sul. E nós fizemos essa cartilha aqui, ó. Essa cartilha, ela é uma cartilha muito interessante, que nas palestras que eu dou nas empresas, nas igrejas, a gente não entra no assunto tanto como você, psicóloga, como os doutores aí, psiquiatra. Eu não entro no assunto da doença porque eu não sou profissional. Eu sou jornalista, preciso tratar da informação. E o que eu percebi? Eu percebi que a gente não sabe como tratar. Se chega num lugar agora, eu estou aqui no meu escritório, no 16º andar, e se eu chegar aqui, alguém na janela para se jogar, muitas vezes não nos ensinaram como agir, como fazer. Eu fiz uma live uma vez com um psiquiatra de Brasília, e uma mãe falou para mim, Kennedy, eu descobri que a minha filha de 14 anos estava se cortando, eu falei para meu marido, e meu marido me chamou ela e pegou o chinelo e bateu com o chinelo na marca do corte. Eu não vou julgar esse pai. Esse pai nunca foi ensinado que nesse momento tem que abraçar e trazer para perto. Mas daí o que eu fiz? Eu fiz essa cartilha que a gente distribui. Essa cartilha aqui tem informação. Como identificar, como ajudar, o que falar, o que não dizer. Porque muitas vezes eu vou querer falar alguma coisa para alguém que está passando por esse problema e pode ser um gatilho que pode piorar o processo. Então, na verdade, como eu cuido de comunicação, o meu curso, a minha fala sempre é o seguinte: como o pai e a mãe devem agir quando chegar em casa e descobrir que o filho está se cortando. Como o marido deve agir quando chegar em casa e a mulher dizer que eu quero me matar. O que falar, o que não falar, como fazer. Tudo isso é como se a gente ensinou, ou ensinaram nós hoje em dia. Quem está levando choque não pode encostar. Quem está afogado faz respiração boca a boca. Quem está infartando faz pressão no tórax. E agora a gente precisa também tratar de como saber ajudar quando alguém está querendo fazer a automutilação, ou exercendo a automutilação, ou o suicídio. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar a todos que estamos nessa luta. Que bom, aqui eu só vi ativista da vida. E é muito bom saber, e estou aqui à disposição em Santa Catarina para o que vocês precisarem. Obrigado, querida Tanise. Palmas para o nosso deputado, querido amigo. Tenho muito carinho por ti, me inspiro muito em ti, deputado Kennedy. Então, nesse momento, estamos no final do nosso evento de instalação, mas antes eu gostaria de abrir para alguém, se caso porventura alguém queira deixar mais alguma palavra de saudação, a palavra está aberta. Eu gostaria. Ok. Psicóloga Neia. Isso, boa tarde a todos. Sou Neia Tauil, psicóloga e presidente do Movimento Social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. É uma honra estar aqui participando desse evento importantíssimo. Quero agradecer pelo convite, vereadora, psicóloga Tanise, e também parabenizá-la pela iniciativa. Em 2018, antes da pandemia, nós já vivíamos um aumento crescente nos casos de depressão, automutilação e suicídio. Por isso, resolvi, dar minha contribuição social, criando o Movimento Social Família Eu, Educando para o Amor Próprio, para conscientizar sobre a importância da educação para o amor próprio, pois minha experiência como psicóloga mostrou que o mal-estar individual e social ele está relacionado à educação pessoal praticada em nossa cultura, que não ensina a pessoa a se amar, a se cuidar por inteiro, a se respeitar, a ter uma boa autoestima. E quando uma pessoa não gosta de si, não tem uma boa autoestima, ela fica vulnerável para desenvolver vários tipos de doenças psicológicas e, muitas vezes, desistindo da vida. Com certeza, hoje, mais que em qualquer outro momento, unir forças em prol da saúde mental e emocional das pessoas é um excelente caminho.
E o nosso trabalho, nós estamos evidenciando, chamando a atenção, né, de toda a população. Inclusive, em 2020, nós conseguimos o projeto de lei que aprovou uma data, né, que é o Dia Municipal do Amor Próprio em Porto Alegre. Porto Alegre é a única capital que comemora, em 28 de fevereiro, o Dia Municipal do Amor Próprio. Então, assim, olha, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, vereadora psicóloga Tanise, e estamos aí juntos, né, para melhorar esse cenário social. Muito obrigada a todos. Um beijo. Palmas para a Neia. Obrigada. Mais alguém gostaria de deixar uma saudação? Senão a gente já vai encerrando. Ok, não estou vendo mais ninguém. Então, neste momento, considero como instalada a Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação. Estamos finalizando este evento, agradecemos a presença de todos, senhoras e senhores, nesta sala virtual e declaro por encerrada a nossa sessão. Obrigada, pessoal! Tchau! Até a próxima! Tchau! Obrigada! Muito obrigada, vereadora Tanise.